Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados, com o apoio Kia São Motors e NetBet. Acorde. Temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. Todos os esportes têm seus torcedores, mas você é diferente. Você tem um favorito na luta, um cavalo na corrida. Não tem medo de jogo. Acredite em você mesmo em qualquer situação, seja na vitória ou derrota. Então considere esse convite para levar suas apostas para outro nível. Registre-se agora em netbet.com e receba um bônus de boas-vindas de até R$200. NetBet. Mais emoção no esporte. É você que escolhe por quais caminhos seguir e qual será o carro que vai te acompanhar nesta jornada. A escolha certa faz toda a diferença. Vá de Kia, vá de São Motors. Faça uma visita. Esperamos você para um café na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113. At you all, see the love that I sleep in. While my guitar gently weeps. Isso aí, amigos! Começando mais um Ico Thomas Show. Vamos lá com assuntos interessantes. Você já está seguindo o meu canal no YouTube? Sim, passando aqui embaixo, ó. Pode conferir todas as entrevistas no YouTube e, é claro, aqui no canal 520 da NET também. Hoje o assunto vai ser um assunto muito importante, viu? A retomada do setor de eventos. Já estamos aí nessa pandemia há muito tempo, eles foram os primeiros a parar e os últimos a retornar. Para falar sobre isso, o meu amigo empresário Cláudio Fávero, o Magrão, está chegando. Tudo bom, Magrão? Isso aí, pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre a retomada do setor de eventos. Quando eu pensei no assunto, eu disse para mim mesmo, tenho que chamar meu amigo Magrão aqui. Eu não consigo chamar tu de Cláudio Fávero, Magrão, não tem como, cara. O cara olha para ti, é o Magrão do Opinião. A única pessoa que eu lembro que me chamava de Cláudio era minha mãe quando tava brava. Era Cláudio Augusto, né? Porque era o nome e o sobrenome. Daí quando chamava Cláudio Augusto era confusão. Tu já tinha que vir correndo para casa. Ô Magrão, e tu escutava muito Cláudio Augusto? Eu acho que até os 15, 16, sim. Depois acalmou, né? Mas até aquela idade da rebeldia, da confusão, se tu não tem ali alguém para te dar uma segurada, né? Tu meio que te perde. Então, super importante, assim, muitas vezes a gente ter, hoje um pouco até, não é tão politicamente correto, né? Mas tu ter um pouco de medo também faz parte da tua criação, né? Mas hoje em dia tudo é muito diferente, né? Eu vejo até a relação que tu tem com o teu neto, que é uma das crianças mais lindas que eu conheço na minha vida, o neto do Magrão. Gente, e tu tem uma relação super de parceria com ele, assim, né? Ele vê o Magrão, já pula no pescoço e vou pra cá, vou pra lá. Hoje em dia é outro tipo de relação que tem, né? É que o neto é uma situação muito diferente, né? Tu fica mais leve, mais solto. Acho que tu já passou todas as coisas que tu praticamente tinha que passar na vida, então o teu amor acaba sendo um amor assim mais genuíno, né? Porque tu não tem a preocupação da educação, tu não tem a preocupação do limite, então
tudo é festa, né? E essa história do neto ser bonito é interessante, porque diz que puxa a segunda geração, né? Porque o meu filho é feio, então na realidade Que puxou o vô, né? barbaridade. Ô, Bruno. Puxou o vô, né, meu? Vem cá, será que o Bruno libera a gente, já que eu falei que é tão bonito o teu neto, de botar uma foto dele passando aqui agora? Acho que ele libera pra gente, né? Libera. Então tá, Acho ó. que é de boa. Então vocês Sim. estão vendo aqui o Neto Magrão, filho do Bruno. O Bruno é bonito pra caramba também. O Magrão tá mentindo, cara. É bonito. A família toda é A bonita. Nora é linda, a Nora é linda. Ô Magrão, vamos falar sobre a retomada de eventos, mas antes, eu acho que nesse primeiro bloco, a gente tem que falar um pouquinho a respeito da opinião produtora, que já é um símbolo de Porto Alegre. Eu lembro, cara, isso muitas pessoas vão se identificar. Quando eu vim morar em Porto Alegre, eu acho que a primeira festa que eu fui, Opinião, sabe? É uma coisa incrível. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, porque o Bar Opinião faz 37 anos. 38. 38, esse 38. ano. Aham. E a produtora um pouco menos, Um pouco, né? a produtora acho que vai para 30 anos, acho que foi uns 7 anos depois que nós iniciamos a produtora. A opinião, se a gente começar a falar de noite, de festa, é bem isso, né? Eu acho que alguém sempre, desculpa, passou, né, em algum momento pela Joaquim Nabuco lá no início, né, e depois pela José do Patrocínio. As pessoas falam que era, isso eu não peguei, que no início era um corredor só. coisa e tal. A gente começou na Joaquim Nabuco, era uma garagem e era anos 80 aquilo, né, nós começamos lá, aquela situação menores, né, e aí a gente era embaixo de um prédio na Joaquim Nabuco. E acho que a gente ficou uns 4 anos ali. Depois a gente foi para José do Patrocínio, que era uma casa só, que hoje é a Copa da Opinião, para te ter uma ideia. Olha Hoje só. são quatro imóveis, né, na realidade, e o primeiro bar é onde é a Copa hoje. E as outras 3 casas viraram pista e viraram, né, em espaço de público. Então esse crescimento foi um crescimento assim paulatino, foi um crescimento de acordo com a necessidade. E é importante quando a gente fala em opinião, e aí tu falou em opinião produtora, é que no momento em que a gente cria a opinião produtora é que a gente começa a diversificar e explorar mais os shows, né, nacionais e internacionais. Então acho que foi um salto assim muito grande para a empresa, né? E aí a gente cria o Pepsi On Stage em função de uma demanda de necessidade de número de pessoas, né? Que o Pepsi On Stage, a capacidade é para 7.200, a opinião hoje é para 1.700. E aí agora também nos próximos 10 anos, né, administrando o Araújiana. Aqui onde estamos, aqui, Araújiana. E aí eu olho assim para essa plateia, eu fico até um pouco... É uma mistura de tristeza com emoção, porque tu vê um negócio fechado, né, que acho que é a pauta do programa. Mas vai voltar. E é um equipamento ímpar, assim, né, no Brasil, e principalmente muito querido, né, que é um ícone, né, no Sul, é lindo. Agora, para começar a azeitar, né, que a gente fala, depois de praticamente 1 ano e meio parado, e com um novo decreto, a gente tem a possibilidade de trabalhar para 200 pessoas. Aí a gente vai abrir, né, fazer alguns shows acústicos, alguma coisa nesse sentido. Então vamos começar devagarinho, né, e com a expectativa de início do ano que vem, essa é a minha expectativa, né, quando tiver praticamente todo mundo vacinado, né, primeira dose e a segunda dose lá em 60%, 70%, aí eu acho que a gente vai ter uma flexibilidade maior. Olha aqui, o primeiro Mulher Não Paga, eu quero estar lá. Que saudade daquelas festas, lembra? Mulher Não Paga. Mulher Não Paga. Não Paga. Quem gravava aquilo? O Frois, cara. O Frois era um figuraça que fazia aquela locução, gritaria, né? locução. Saudosa, né? Rádio Ipanema, né? Isso. Que sempre foi nossa parceira aí do Grupo Bandeirantes. E a gente sempre foi um pouco de ovelha negra, né? Porque a gente nunca investiu, né, nessa mídia convencional, na mídia que era moda, né, que de outras rádios. Então a Rádio Ipanema na época era uma rádio bastante alternativa. O nosso perfil na época também era um perfil bastante alternativo e era um casamento que dava extremamente certo. É verdade. E interessante porque depois tu vai mudando, né, os conceitos de comunicação e naquela época o rádio funcionava, né? Tu investia em rádio e cartaz de rua, né? Lambi-lambi. E isso funcionava, com isso tu movimentava um show. Hoje em dia não, hoje em dia tu precisa de cercar, né, o cliente, né, para que ele seja impactado de alguma maneira para conseguir comprar o ingresso para ir para um show, né?
Cara, falando em opinião produtora, eu quero agradecer aqui, eu já fiz isso, mas eu quero publicamente agradecer aqui pelo carinho que vocês todos lá da Opinião sempre tiveram com o meu trabalho. Tanto é que eu estou gravando aqui o programa desde o primeiro dia aqui no Auditório Araújo Viana, graças a esses caras aqui que sempre foram muito solícitos. Quando eu startei de começar o Ico Thomas Show, eu fui falar contigo, com o Diego, né? Sim. E vocês logo abriram as portas para eu gravar aqui. Eu quero agradecer muito realmente o carinho de vocês, viu? Mas, cara, isso para nós eu acho que essa é a maneira que a gente lida com os amigos, com as pessoas que de alguma maneira fazem parte da nossa vida. Eu acho que a pandemia nos ensinou também um pouco, eu acho que o principal ensinamento da pandemia é esse, né? Que cada vez mais tu tem que ter essa proximidade de relacionamento com as pessoas que são queridas, né? E tu de alguma forma consegue crescer junto, né? Eu acho que isso é super importante. Assim. Muito obrigado mesmo, Magrão. Tá, voltamos agora à opinião, ao início lá. Bem no início era tu e o alemão. Né? O opinião assim, ó. Opinião continua eu e o alemão, né? E aí tem a opinião produtora. Eu ia te perguntar quando entraram os dedeiras. Os dedeiras da produtora. Os dedeiras entraram, na realidade foi uma conquista, né? Porque eles entraram praticamente como nossos funcionários, inclusive no próprio bar, né? Como copeiro e... Que legal isso, o Diego me contou uma história linda. Exatamente. Sempre ralou bastante. Ralando e na caipirinha e puxando caixa. E em algum momento o Bertolucci, né? Que foi o que hoje é a nossa ponta em Santa Catarina, né? O alemão na época chamou ele para começar a trabalhar conosco para desenvolver shows e eventos, né? Porque a Opinião era muito focado como bar, né? A gente tinha lá o cara tocando no palco, o bar, que é mais ou menos o que nós estamos voltando agora, né? Com mesas e cadeiras, daí algumas pessoas em pé, então é mais ou menos anos 80 essa retomada que a gente tem, então isso me dá um saudosismo lá de trás também, onde passaram daí naquela época, né, todos os artistas da cena local, daí tu pega Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, o Ney, toda essa galera que hoje, né, já está numa faixa etária maior, né, porque nós estamos falando de 38 anos, passou ali ou começou ali ou de alguma maneira se relacionou com Opinião. E aí o Bertolucci começou a trabalhar, daí chamou o Diego, né, daí o Diego, depois tinha o Gabriel também que veio no embalo e depois o Rodrigo, né, então a produtora é eu e o alemão, né, que somos os sócios das casas. E a produtora, aí tem mais o Gabriel, o Rodrigo, o Diego e o Bertolucci. Então são 6 patetas, né? Não são 3. E é legal isso porque hoje o conteúdo das casas, né? Tanto do Opinião, quanto do Araújo Viana, quanto do Pepsi On Stage e futuramente do Túlio Piva, que é um equipamento que nós vamos entregar para a cidade, acho que 1 ano após a pandemia, né? Que a gente tem essa obrigação contratual com a prefeitura, é administrado pela opinião produtora. Então, todo o conteúdo que está dentro dos locais, né, ela é administrada pela opinião produtora. Perfeito, estamos recebendo hoje aqui o Magrão, meu grande amigo Magrão, do Bar Opinião, da Opinião Produtora. No primeiro bloco falamos mais a respeito de todo o trabalho, de toda a história do Bar Opinião e a produtora em Porto Alegre. E agora, no segundo bloco, daqui a pouquinho vamos falar sim sobre a retomada, esse assunto que está em todos os jornais, televisões, porque todo mundo está preocupado realmente como é que vai se dar essa volta, como vai acontecer e quando vai acontecer. Daqui a pouquinho então a gente volta com meu amigo Magrão falando sobre a retomada do setor de eventos. Já voltamos. You on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's help, they slowly go by, and feed them on your dreams, they on their beats.
Frigorífico Carneiro Sul. Carnes especiais para clientes especiais. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. Estamos de volta com o Ico Thomas Show, hoje recebendo aqui meu amigo Magrão, da Opinião Produtora, do Bar Opinião. E neste segundo bloco vamos falar sobre a retomada do setor de eventos. Magrão, qual a tua expectativa? Como é que vocês estão enfrentando essa pandemia? É um grande assunto. Quando começou a pandemia, eu acho que no início de março, a gente fechou até inclusive antes de ter o decreto exigindo, né, o fechamento da atividade. Porque nós já vimos que a situação estava se alastrando de uma maneira caótica, assim, que tinha muito problema. Então a gente acabou se antecipando até o fechamento, acho que uma semana antes, alguma coisa nesse sentido. A partir de setembro eu tenho uma expectativa que a flexibilização aumente um pouco mais o número de pessoas, mas como eu falei antes, eu acho que o DNA da Opinião é o DNA do público em pé, né? E esse público em pé, vendo um show e próximo ao palco e se aglomerando, eu tenho a convicção que isso é a partir do ano que vem realmente. Como né? está acontecendo na Europa, Estados Unidos, já alguns Exatamente. shows, né? Austrália. O que vai nos dar essa tranquilidade é a vacina. Né? Então, mas agora, por exemplo, tem essa variante Delta. Então, na própria Eurocop, no próprio Estados Unidos, hoje até de manhã estava vendo uma matéria em Los Angeles que eles, independente da vacinação, em locais indoor já estão exigindo a máscara de novo, quer dizer, por causa da variante. Né? O que vai ter que acontecer é que esses laboratórios que foram, eu acho, mágicos, né? Porque em um ano a gente estava com a vacina, isso é praticamente uma mágica, né? Eles vão ter que se adaptar a essas novas variantes para ter uma vacina que consiga proteger de todas, né, essas variantes. Né? Então, por isso que eu acho que a partir do ano que vem, tanto o Pepsi On Stage quanto o Opinião, que são lugares, né, onde tu tem as pessoas aglomeradas em pé. Já o Araújo Viana, que é um lugar que tu tem um assento marcado, eu acredito que aí a partir de setembro a gente já possa trabalhar aí com 75% da capacidade. Isso eu estou falando tudo em cima de informações que a gente tem da própria Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A Prefeitura traçou um plano de retomada em que setembro, a partir do dia 20, se não me engano, até uma associação com a Semana Farroupilha,
os eventos estariam totalmente liberados. Eu particularmente acho uma temeridade, né? Tu liberar totalmente, principalmente em lugares em pé. Eu acho que lugares sentados como o Araújo Viana ou qualquer outro teatro que tenha condição de trabalhar nesse formato, perfeitamente aceitável. Por quê? Porque as pessoas, além de ter a tranquilidade de estarem separadas, além de terem todos os protocolos, essas pessoas, é o único segmento que tu tem o CPF de cada pessoa, porque cada pessoa que compra o ingresso, Exatamente. cada pessoa que compra o ingresso, ela tem que comprar através de uma plataforma online. Essa plataforma, ela exige o teu CPF. Então, se tiver alguém com alguma, por exemplo, se tiver alguém depois do espetáculo, né, que tem algum sintoma do corona, essa pessoa sabe e as pessoas que estão na volta dela podem ser rastreadas. Então, é o único segmento, todos os segmentos que estão trabalhando, se tu me indicar e tu me falar, nenhum tem isso, porque a construção civil não tem, o restaurante não tem, o bar não tem, porque as pessoas entram e elas não são identificadas, né? Então, acho que o Araújo, ele ou qualquer outro teatro de Porto Alegre, ele acaba tendo uma segurança ímpar em relação a qualquer outro segmento, né? O ano passado foi inclusive feito um teste no Araújo Viana, foi feito um evento teste com público reduzido. Eu lembro disso. Que foi sensacional, foi legal, assim. Perfeito. Foi perfeito, mas depois a epidemia tomou uma proporção muito alta e com certeza foi super assertivo, assim, os órgãos, né, governamentais deram uma restringida. Eu fiquei pensando, muitas casas, claro, incluindo aqui o nosso Araújo Viana, vão abrir com menos capacidade. Como é que está funcionando isso? Te pergunto porque eu sou bem leigo, assim, tenho curiosidade. Sim. Como é que está funcionando, por exemplo, o artista cobra um tanto, se tem bem menos público, né? Eles estão diminuindo o cachê, como é que faz para pagar, como é que faz para fechar essa conta? Porque daqui a pouco um artista caro, se a casa não está lotada, vocês vão ter que arcar com prejuízo? Sim, como é que é o negócio? A realidade é isso, por isso que eu digo, muitas vezes é melhor tu continuar fechado do que tu inventar, né? Por que eu falo? O Opinião, por exemplo, o Opinião está tendo esse evento acústico, que é um evento de todo mês de agosto, mas ele só tá sendo possível viabilizar porque ele tem uma lei de incentivo à cultura, que é extremamente importante. Então, praticamente os teus custos, eles são praticamente pagos, né, em função do patrocinador que está, né, se isentando de alguma maneira do ICMS, que durante a pandemia eu acho que foi uma das coisas mais legais que aconteceu, assim, das pessoas poder usar, né, essas leis para conseguir se manter. Cara, eu quero parabenizar vocês também, da Opinião Produtora, do Bar Opinião, porque vocês passaram por essa pandemia, todo mundo sabe das dificuldades, mas passaram ali aguentando a onda com a equipe. Olha, eu sei que vocês não comentam isso com as pessoas, mas eu, como sou teu amigo, eu posso comentar aqui. Eu sei o que vocês fizeram ali, aguentaram no osso. Cara, parabéns, viu? Cara, essa foi a primeira coisa que a gente falou e a gente ia segurar a onda até onde desse para segurar, porque pô, os colaboradores que estão conosco lá são colaboradores que tem gente lá que tem quase 30 anos, entendeu? O meu opinião tem 38. E a nossa equipe é uma equipe extremamente enxuta e é uma equipe que tem que valorizar, porque os caras que cresceram junto conosco, que estão ali, que dão o sangue. E também, cara, isso é legal porque teve dois fatos muito importantes para que isso acontecesse também, né, durante a pandemia. Primeiro, alguns decretos presidenciais, né, em que esse decreto fazia com que parte da renda do funcionário seria paga pelo governo. E em contrapartida, tu teria cada mês, por exemplo, que tu usasse esse decreto, tu tem que dar estabilidade para o funcionário. Para nós, tranquilo, porque todos os funcionários que estão ali, para nós, na nossa cabeça, eles têm vida eterna, porque é uma equipe que a gente confia. Então, não tem problema nenhum usar o decreto. E o segundo que eu acho mais importante, que as pessoas acabam não falando, foi um decreto onde tu não precisou devolver o dinheiro dos ingressos comprados, desde que tu fizesse esse show em algum momento depois da pandemia. Se isso não tivesse acontecido, qualquer empresa de entretenimento quebraria.
Assim como as empresas de aviação, que foi exatamente a mesma coisa. Tu comprou passagem, tu não conseguiu viajar, ou as pessoas compraram o ingresso para o show antes da pandemia e o show não foi realizado. Se todo mundo fosse pedir o dinheiro de volta e tivesse a obrigatoriedade de devolver, tu não tinha fluxo, tu ia quebrar, porque não tinha de onde, porque todo o dinheiro que entra, tu já vai trabalhando investindo, tá tu já pagou a passagem, tu já pagou parte do cachê, tu já pagou uma série de coisas. E como tu vai entregar esse show em algum momento, né? E aí vem também a credibilidade das empresas, né? E as pessoas, e foi muito legal porque, pô, tinha muito ingresso vendido para diversos shows, porque a agenda estava um espetáculo. Nós tivemos uma maior reciprocidade das pessoas, porque as pessoas conhecem, as pessoas sabem, são 38 anos, a opinião está aí, nós nunca tivemos nenhum problema em relação a isso, de anunciar o show e não fazer o show, talvez um ou outro em que teve algum problema com o artista, mas também nunca teve problema em devolver o investimento das pessoas, então acho que foi super tranquilo. Então essas duas coisas nos ajudaram muito a passar por essa pandemia também. Estamos chegando ao final do programa, passa rápido, né, Magrão? Passa muito rápido, mas eu quero agradecer demais. Eu sei que tu estava cheio dos compromissos agora, tinha um evento que ia participar na praia, deixou de ir para estar aqui comigo, cara, é muito parceiro esse cara. Então eu quero te agradecer demais, Magrão, por ter participado do Ico Thomas Show. Eu acho que foi bem elucidativo esse nosso papo sobre a retomada do setor de eventos e até a próxima, né? Até a próxima e espero que com público. Isso aí, vamos encher esse Araújo Viana. Ico Thomas Show volta semana que vem. Abração, fiquem com Deus. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that one alive cannot be an angel? When the things all seem so bad. But I'm not just so, cause intention are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados, com o apoio Kia São Motors e NetBet.